Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 7 de abril. Começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Bom, vamos começar nosso giro de notícias lá no Oriente Médio. O assunto do momento é uma nova proposta de cessar-fogo que está na mesa, né? A esperança é que ela consiga dar uma acalmada na tensão que só cresce entre os Estados Unidos e o Irã. Olha só, essa proposta veio do Paquistão e já foi entregue tanto para os americanos quanto para os iranianos. A ideia, na teoria, é bem direta. Primeiro, uma desescalada militar, sabe, para dar uma esfriada nos ânimos. E só depois disso é que as negociações começariam de verdade. No fim das contas, uma tentativa de diálogo que aparece num momento bem de altíssima tensão por lá. E agora está sendo analisada pelos dois lados. Pois é, mas é aqui que a gente vê o tamanho do desafio. Porque, de um lado, o Irã tem duas condições bem claras, que é uma promessa por escrito de que não vai sofrer mais ataques e também a liberação dos seus fundos financeiros que estão congelados. Já do outro lado, a lista de exigências dos Estados Unidos e de Israel é bem maior. Eles querem limitar, ou quem sabe até zerar, o programa nuclear iraniano. Querem também que o alcance dos mísseis seja de no máximo 400 quilômetros. E um ponto crucial, que o Irã pare de apoiar grupos aliados na região, como o Hezbollah e os Houthis. E para a gente entender melhor esse impasse todo, quem ajuda é o Najad Khouri, que é especialista em relações internacionais da FGV. Ele aponta o que talvez seja o principal obstáculo nisso tudo. Israel não está na conversa, não faz parte das negociações. O Khouri explica que, por causa disso, os Estados Unidos não têm como garantir 100% a segurança do Irã, já que Israel se reserva o direito de atacar a qualquer momento. O resultado? Bom, segundo ele, o cenário é bem pessimista. Nas palavras dele, a chance é de não ver nenhuma evolução, exceto mais destruição. Ok, agora a gente sai do cenário internacional e volta ao nosso olhar aqui para o Brasil, para a nossa economia. E o destaque de hoje vem do campo, viu? Está acontecendo uma transformação bem silenciosa, mas muito importante no perfil de quem exporta no agronegócio. E o dado que revela essa mudança é impressionante. Um levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, mostrou que o número de empresas do agro que vendem para fora do país cresceu mais de 60% na última década. Pensa bem, 60%. É um salto gigantesco. Mas sabe o que é mais interessante? Não é só o crescimento em si, mas quem está por trás dele. Se a gente olha a composição desses exportadores, fica claro, os pequenos estão ganhando cada vez mais espaço. Hoje, se a gente somar os microempreendedores e as pequenas empresas, eles já representam 38% de todas as companhias do agronegócio que exportam. Quem explica bem isso é o Felipe Serigati, pesquisador da FGV Agro. Para ele, esses números derrubam um mito antigo. A análise dele mostra que aquela ideia de que só os gigantes do agro conseguem vender lá para fora, isso não corresponde mais à realidade. Claro, o volume maior ainda vem das grandes empresas, mas a presença dos pequenos, essa sim, está crescendo de uma forma bem expressiva. Bom, e para a gente fechar nosso boletim de hoje, vamos falar de um assunto que mexe diretamente com o bolso de todo mundo: crédito e endividamento. Um estudo novinho do FGV IBRE traz uns dados, bem preocupantes sobre a saúde financeira aqui no país. O primeiro número do estudo do FGV IBRE já acende um alerta vermelho. A dívida das famílias chegou a quase 50%. Mais precisamente, 49,7% da renda acumulada em um ano. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, é como se para cada real que uma família ganha o ano todo, quase 50 centavos já fossem direto para pagar dívidas. E o que está por trás dessa bola de neve toda? Bom, o estudo aponta um grande vilão: o rotativo do cartão de crédito. A taxa média de juros chegou a um número surreal, gente. 435,9% ao ano. É uma das taxas mais altas do mundo e, com certeza, um motor potentíssimo para o endividamento. O Flávio Ataliba, que é o coordenador do estudo lá no FGV IBRE, ajuda a gente a traduzir o que esses números significam na vida real, sabe? Especialmente para quem tem uma renda mais baixa. Ele descreve bem aquele cenário. A pessoa recebe o salário no fim do mês e, na prática, quase metade já some para pagar dívidas passadas. O que sobra é muito pouco para viver o mês. E o pior é que esse endividamento pessoal não para por aí. Ele gera um efeito cascata perigoso para a economia inteira. O raciocínio é até simples, né? Famílias endividadas consomem menos. E como o consumo das famílias representa 63% de toda a nossa economia, o resultado é um freio direto no crescimento do PIB. E aí já viu, economia mais lenta, empresas vendendo menos e lá na ponta, menos gente sendo contratada. É um ciclo que acaba afetando todo mundo.
Esse foi o Radar Drops de hoje. Esse episódio foi produzido a partir das principais contribuições de especialistas da FGV em matérias veiculadas na imprensa. Voltamos amanhã com mais um programa. Até lá!